Meu coração está regozijando na presença de Deus. Verdadeiramente, a glória de Deus está nessa casa. A presença de Deus é real. O ambiente está propício à adoração. Eu tenho certeza que esta festividade será um divisor de águas para um novo tempo nesse ministério. Eu tenho certeza que Deus marcou esses dias para o início de uma nova fase, de um novo tempo. E eu me sinto alegre por estar participando deste evento. Louva a Deus pela vida do pastor Juninho. Já não chamo pastor Juninho, mas também irmão. Pastor Juninho é um irmão que Deus colocou na minha vida. Ministério Aliança Eterna me abraçou e eu abracei o Ministério Aliança Eterna. Esse ministério mora no meu coração, mora no coração da minha família. E eu agradeço a Deus por tudo aquilo que está acontecendo na minha vida e na vida desse ministério. A missionária Carmen, me sinto honrado de estar aqui com a sua pessoa, estar desfrutando do privilégio de ouvi-la, e tenha certeza que Deus não deu só um filho para você. Deus deu uma joia rara. Deus deu um instrumento. E existe uma coisa escrita no mundo espiritual que não pode ser revogada. No mundo espiritual já está escrito e decretado que você é coluna dessa casa. Você é coluna do Ministério Aliança Eterna, e isso não pode ser revogado. Aleluia. Louva a Deus pela vida do ministério aqui presente. Louva a Deus pela vida do pastor Zeca, pastor Eliezer, meu irmão, esse homem de Deus, irmã Valéria. Deus seja louvado na vida de vocês, pastor Juninho, Duda. Deus seja louvado na sua vida. Deus tem feito dessa família sacerdotal um instrumento nas suas mãos para abençoar. Eu queria que os amados abrissem comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 34. Crônicas, capítulo de número 34. Louva a Deus pela vida do cantor José Cláudio. Deus seja louvado na sua vida, homem de Deus. Senti muito a sua falta essa semana, quando estive ministrando em algumas igrejas. E se eu pudesse, e se o dinheiro desse, tu estarias comigo em algumas igrejas. Todos acharam? Capítulo 34 é uma leitura um tanto extensiva, então eu peço, irmãos, que atenham a sua atenção. O capítulo 34 e o versículo 1 diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º começou a purificar a Judá e a Jerusalém, e também os bosques, e arrancar deles as imagens de esculturas e de fundição. Versículo 8.
versículo 8: e no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azarias, a Maasés, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Versículo de número 15. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes encomendaram. Versículo 19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que estão em Israel e em Judá, sobre as palavras do livro da lei que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo aquilo que está escrito. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, que habitava em Jerusalém na parte baixa, e falaram tudo aquilo que estava acontecendo. Versículo de número 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus e contra os seus habitantes, e de humilhar-te perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante a minha presença, também eu tenho te ouvido, assim diz o Senhor: eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que irei trazer sobre este lugar. E voltaram assim com esta resposta para o rei. Fale comigo nessa manhã: é tempo de reforma, é tempo de restauração, é tempo de reforma, é tempo de restauração. Podemos sentar em nome de Jesus. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Bendito seja aquele que está entre nós nessa manhã. Após um longo período de dinastias desastrosas sobre o reinado de Israel, onde alguns reis permitiram que o profano adentrasse no sagrado, prevaricaram e, perdendo assim a presença de Deus, Israel acabou mergulhando em um período de uma grande apostasia espiritual. Israel perdeu aquilo que era a primazia. Israel perde a presença de Deus, a glória de Deus. Tamanha eram as agruras,
cometidas por alguns homens que se assentaram sobre a cadeira principal de Israel, que alguns chegaram a sacrificar os seus próprios filhos a deuses pagãos. Outros cometeram tantos ensejos, cometeram tantas agruras, que foram mortos pelos seus próprios servos. Tamanha a maldade cometida. Israel acaba se afundando na apostasia espiritual, e a presença de Deus é arrancada do meio do povo e arrancada do templo. Mas agora a Bíblia vai dizer que Deus coloca um menino na cadeira principal, que Deus coloca um menino para reinar sobre Israel. Quando eu falo a expressão menino, eu não estou usando a expressão de forma pejorativa. Na verdade, quando Josias assume o reinado de Israel, ele tinha apenas 8 anos de idade. Josias era apenas um menino. Josias não era um adolescente. Josias não era um pré-adolescente. Josias era apenas um menino que Deus coloca para reinar sobre Israel. Deus estava querendo mudar a fase. Deus estava querendo mudar a estação. E quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele trabalha da forma que Ele quer. Quando Deus quer mudar alguma coisa, Deus não se preocupa com a lógica humana. Deus não faz do jeito que o homem acha que tem que ser. Quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele trabalha do jeito dele, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer fazer. Quando Deus quer fazer, Ele quebra protocolo, Ele passa por cima de desejos humanos, Ele passa por cima da vontade do homem, para que a sua vontade prevaleça, porque quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Ele dá a palavra final, está feito e está consumado. Se Deus resolveu mudar uma história, pode ter certeza que a história será mudada. Quantos creem que é tempo de mudança? Quantos creem que é tempo de mudança de fase? Quantos creem que é tempo de mudar de estação? Levante a sua mão comigo e concorde com esta verdade que está sendo escrita nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Quando Deus quer fazer, Ele usa menino. Quando Deus quer fazer, Ele usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Quando Deus quer fazer, Ele usa as coisas loucas para confundir as coisas sãs. Quando Deus quer fazer, Ele usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. O que eu estou dizendo é que quando Deus quer fazer, Ele usa as coisas insignificantes, mas Ele faz para que a glória não seja do homem, para que a glória seja dele. O que eu quero que você entenda aqui nessa manhã, que aquilo que vai ser feito não está vinculado a jeitinho humano, que aquilo que vai ser feito não está vinculado ao projeto do homem. Aquilo que vai ser feito tem o carimbo e a assinatura do Deus Todo-Poderoso, e toda a glória e toda a majestade será dada a Ele, porque vai ser na base do milagre. Fale para quem está do teu lado: o que vai acontecer vai ser na base do milagre. O que vai acontecer vai ser milagre de Deus. O que vai acontecer, o homem não vai entender. O que vai acontecer vai mudar a história. O que vai acontecer vai surpreender. Aleluia! A Bíblia vai dizer que mesmo ele sendo menino, durante 31 anos do seu reinado, Josias não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda.
desculpas para vivermos uma vida longe da presença de Deus. Eu já começo a entender que o nosso pouco conhecimento, a nossa pouca experiência, não é desculpa para não termos a presença de Deus na nossa vida. O que eu quero entender nessa manhã é que mesmo eu sendo pequeno, é que mesmo eu sendo de pouco conhecimento, mesmo eu tendo pouca experiência, a presença de Deus, ela tem que ser real na minha vida. Eu preciso ter Jesus pela manhã, eu preciso ter Jesus pela tarde, eu preciso ter Jesus pela noite, eu preciso ir para o trabalho com Ele, eu preciso ter Ele pela manhã, eu preciso ter Ele durante o mês, eu preciso ter Ele durante a noite, eu preciso ser crente aqui dentro e eu preciso ser crente lá fora. Aleluia! Quem já está entendendo, levante a mão e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Há um peso de glória sobre a casa e vai ser derramado nessa manhã. Aleluia! Agora a Bíblia vai dizer que no 8º ano do seu reinado, Josias começa a buscar a presença de Deus. No 8º ano do seu reinado, Josias busca mais intimidade com Deus. Vai se passando os anos, e no 12º ano, Josias recebe um direcionamento da parte de Deus e coloca no seu coração em fazer uma grande reforma em Israel. Josias coloca no seu coração que era tempo de mudanças. Israel estava mergulhado em uma crise espiritual. Israel estava destruído. Mas agora Josias coloca no coração de fazer uma reforma. A palavra reforma significa restaurar aquilo que está cadavérico. A palavra reforma significa fazer novo aquilo que está envelhecido. Mas quando nós falamos em reforma, nós vamos logo lembrar que uma reforma ela causa muitos incômodos. Em uma reforma nós vamos ter que absorver perdas, coisas que nós construímos, coisas que nós empregamos tempo, coisa em que nós trabalhamos, coisa em que nós investimos dinheiro, serão jogadas por terra. Coisas que fazem parte da nossa história terão que ser quebradas, terão que ser perdidas. Falem comigo nessa manhã. Em uma reforma, perdas acontecem. Perdas também causam incômodos. Eu acredito que todos os irmãos que aqui estão já passaram por uma reforma em suas residências. E se perguntado um construtor sobre reforma, ele vai dizer que o custo-benefício é bem mais alto. A mão de obra é bem mais cara em uma reforma do que em uma construção. Porque uma reforma é muito mais trabalhosa do que uma construção. Uma reforma exige mais trabalho do que uma construção. Porque com uma reforma o cuidado terá que ser maior. Instrumentos pesados terão que ser usados dentro do ambiente onde existem pessoas. Porém, após uma reforma, todos que já passaram por ela irão dizer: foi difícil, foi dolorida, foi complicada, mas valeu a pena. Fala para quem está do teu lado, pega na mão dele, se possível, e diga para ele: vai valer a pena. Fala: não vai ser fácil,
vai ser complicado, pessoas ficarão incomodadas, haverá constrangimento, mas vai valer a pena. No final de tudo, vai valer a pena. Teve perdas, mas vai valer a pena. Coisas foram deixadas para trás, mas vai valer a pena. Feridas aconteceram, mas vai valer a pena. No final, tudo vai valer a pena. Assim diz o Senhor. Permita que Deus reconstrua algumas coisas na tua vida. Permita que Deus restaure alguma coisa na tua vida. Permita que Deus entre na tua casa. Permita que Deus entre no teu ministério. Permita que Deus entre na tua família. Perdas acontecerão, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Mas agora Josias está diante de uma reforma. E surge uma pergunta: por onde começar uma reforma? No tempo de Neemias e Esdras, a reforma começou pelos muros, pelo templo. E quando o templo estava reformado, Neemias percebeu que algumas coisas que já estavam prontas estavam sendo alvos de saqueadores, porque os muros estavam abertos. Outros reis começaram a reforma pelo meio do povo, arrancaram os altares dos deuses pagãos, jogaram por terra, mas depois descobriram que o povo estava subindo para os altos e estavam cultuando os deuses pagãos no alto. Josias estava diante do dilema: por onde começar a reforma? Mas a Bíblia está dizendo que no 12º ano, após Josias ter feito a reforma na casa e em Jerusalém, então ele envia mensageiros à casa do Senhor. Antes de começar a reforma na casa do Senhor, Josias começa a reforma dentro da sua casa. A reforma que precisa ser feita, ela não vai começar no templo. A reforma que precisa ser feita, ela não vai começar em Jerusalém. A reforma que vai ser feita, vai começar dentro da nossa casa. Deus vai restaurar a nossa casa, para que depois a casa dele seja restaurada. Casa restaurada, templo restaurado, família restaurada, de toda mudança que vai acontecer. Quer mudança? Comece a mudar dentro de você. Comece a mudar dentro da tua casa. A Bíblia vai dizer que certo dia Jesus chega no templo e havia ali campistas comercializando o sacrifício. Flávio Josefo vai dizer que haviam comerciantes que estavam ficando ricos somente vendendo o sacrifício na porta do templo. Quando Jesus chega ali,
não queria mais ter o cuidado de ter um novilho em sua casa. O que acontece é que o povo de Israel já não queria mais criar um novilho dentro de casa, já não queria ter o cuidado de zelar pelo novilho, já não queria ter o trabalho de empregar tempo no novilho. E então, sabiam que havia um comerciante na porta do templo, então saíam de casa com as mãos vazias, totalmente displicentes. Porém, quando chegavam à porta do templo, compravam com seu dinheiro um novilho e entravam no templo como se houvesse trazido um novilho de casa, apresentavam um novilho como se houvesse trazido um novilho de casa, entregavam na mão do sacerdote como se fosse um novilho criado e alimentado em casa. O sacerdote colocava sobre o altar. Porém, quando o sacrifício acontecia e a fumaça subia e chegava diante de Deus, Deus não aceitava o sacrifício, Deus não aceitava a adoração, Deus não fazia expiação, porque Deus conhece o coração do homem. Podemos enganar quem está do nosso lado, podemos enganar quem convive conosco diariamente, podemos enganar o irmão da igreja, podemos, quem sabe, enganar até um pastor, mas não enganamos a Deus. Deus sabe o sacrifício e o trabalho que você está fazendo. Deus sabe se existe compromisso na sua vida ou se não existe mais compromisso. Deus sabe se a tua adoração está acontecendo de casa para o templo ou se é só no templo que você adora para fazer um mexão, para fazer uma hora, para não ficar mal na fita. Adorador não adora só dentro da igreja, adorador começa a adorar em casa. Aqui apenas reflete daquilo que está acontecendo dentro da tua casa. Estamos vivendo dias em que muitos entram no templo que parece que estão trazendo um novilho bonito, entram no templo como se tivessem muito zelo pelo novilho, entram no templo como se convivessem com um novilho dentro de casa, como se o cordeiro fosse alimentado por ele, como se tivesse intimidade com o cordeiro. Alguns chegam a dizer em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Alguns chegam a dizer, Ele está comigo, eu estou com Ele. Mas a grande verdade é que tem muitos apenas encenando o papel dentro do templo, mas há muito tempo Jesus já não convive mais com ele dentro de casa. Há muito tempo Jesus já não anda mais com ele. Há muito tempo ele já não emprega tempo em cuidar da presença de Deus em sua casa. Há muito tempo ele já não alimenta a sua vida espiritual dentro de casa. Passa a mão na Bíblia e chega aqui na porta e entra como se estivesse Deus na vida dele. Ei, meu querido, o sacerdote pode até se enganar, mas aquele que está lá em cima dela, na hora da adoração, você vai ver a diferença. Vai ter gente recebendo a presença de Deus e gente que não vai receber nada. Vai ter gente nadando no rio da graça e vai ter gente
unção de Deus não é algo que se compra na esquina. Vinham de casa sem o cordeiro e dentro da igreja queriam comprar o cordeiro. A presença de Deus não é comprada. A chamada não é negociada. Não adianta tentar comprar pastor com oferta para ser vocacionado, que isso não adianta. Você vai ganhar apenas uma cadeira, quem sabe, mas não vai ganhar a chamada de Deus. A unção não vem do homem, a unção vem de Deus. Quem quer ser usado tem que pagar o preço em casa. Quem quer usado tem que pegar tempo na obra. Quem quer ser usado tem que se dedicar. E quem é dedicado não precisa comprar lugar. E quem é dedicado não precisa comprar cadeira. Quem é dedicado é chamado por Ele. Quem é dedicado é ungido por Ele. Deus está vocacionando quem tem compromisso com Ele aqui nessa manhã. Josias manda agora Safã até o templo. E paz, meus senhores, após ter reformado a sua casa, Josias manda Safã ao templo. Em uma conversa informal com o sacerdote Uquias, vai ser relatado a Safã. E a notícia não foi boa, porque o livro da lei estava avisando sobre um juízo iminente. O livro da lei estava falando sobre destruição a um povo que havia se afastado da sua presença. O livro da lei estava anunciando ao fim e um sofrimento a um povo que tinha se afastado da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Josias rasga as suas vestes. Josias ele se desespera, porque Josias tinha uma vida com Deus. Tem muitas pessoas que não estão preocupadas com isso. Tem muitas pessoas que já não se preocupam se a glória de Deus está no templo, se está na casa ou não. Mas quem tem zelo pela palavra de Deus, mas quem tem a unção de Deus na vida, mas quem tem compromisso com Ele, faz igual fez o rei Josias, se desespera. Havia um juízo iminente, e alguns indisplicentes não estavam preocupados. E Uquias bate o pé e diz que aquela palavra era para o povo passado, que não era para aquele tempo, que a palavra já estava ultrapassada. Tem muita gente achando que isso aqui já está ultrapassado. Tem muita gente achando que esse livro já está ultrapassado. Tem muita gente achando que as verdades contidas aqui já não valem para o nosso tempo. Estão redondamente